Muito bem, nós estamos avançando no capítulo 18 de Atos. Entra um novo homem, né? Apóstolo Paulo e Silas, né? Eles faziam tendas, né? Eles arranjaram uma amizade e o Silas começou também a pregar o evangelho, né? Em um certo lugar, em Atenas, o apóstolo Paulo foi rejeitado, né? Ele foi muito rejeitado nesse lugar lá. Tinha um homem chamado Crispo, ele era o principal da sinagoga, né? Ele creu no Senhor e toda a sua casa, né? Foram batizados, né? Paulo recebeu uma visão em que ele não deveria se calar, né? Ele deveria continuar. E Deus, né, através dele tinha muito a dizer ainda naquele lugar. Então ele ficou 1 ano e 6 meses, né? Paulo, ele mexeu tanto aquela cidade em que ele foi ao tribunal. Mas a situação não, né, pôde avançar, né? Porque aqueles homens, procônsul, né, advogado, procuradores, não aceitavam muitas balelas, né, judaicas daquele momento. Então não era assunto para ir para julgamento, né? Então Paulo foi ao tribunal, mas eles rejeitaram porque eram umas questões religiosas, né, sobre a ideia. Naquela época o Sóstenes, né, que era o, vamos dizer que o Anás, o Caifás daquele lugar ali, como representante religioso, ele levou foi uma surra ali dos, né? Uma surra, né? Então Saulo, né, saiu daquela região ali. Então é interessante, né, que o cara levou para ser julgado, ele pegou foi uma surra, né? E o apóstolo Paulo foi para a região, né? Ele levou Priscila e Áquila, né? E aquele casal foi com eles, né? Ele foi para Éfeso, né? Em direção a Jerusalém. Lá ele encontrou um homem chamado Apolo, né? Apolo, é interessante que há uma discussão na igreja sobre a mensagem do apóstolo Paulo, né? Que era uma mensagem bonita, interessante. E a mensagem também do Apolo também, que ele é uma pessoa muito forte, né? Palavras, né? Duras, né? Honestas, fiéis ao Senhor. Então o apóstolo Paulo e o Apolo, né? Foram pilares, né? Fundamentais na pregação do evangelho. Então ele era um homem eloquente, poderoso nas escrituras, né? Ele conhecia, né? O batismo de João, né? Ele tinha sido convertido. Ele era instruído no caminho do Senhor, o Apolo, tá? Então esse é o resumo, né? Então o apóstolo Paulo, né, sofreu muitos revés dos judeus, né? Ele foi preso e também ele foi muitas vezes solto, né? Porque o Senhor tinha muito a oferecer aos judeus, né? Ele era um homem poderoso em palavra, o apóstolo Paulo. Então ele poderia ser preso, mas Deus iria tirá-lo de lá, né? Até o momento em que ele seria tragicamente morto. Então, Deus abençoou grandemente a Paulo. E eu acredito que ele vai abençoar a nossa vida, né? Eu sei que você está tarefado assim como eu em algum momento, mas em algum momento da sua vida dedique, né, para servi-lo, para pregar, para falar de Deus e também, né, minimizar a vida do próximo, né? Com palavras, com ações, não só agora nessa época do Natal, mas sempre, né? Todo momento oportuno. E lembrando que a nossa vida é tão passageira, né? Daqui a pouco a gente está velho, daqui a pouco vem a doença, daqui a pouco a gente morre. Por que não agora? Né? Se não agora, quando? Muito obrigado, ele já curta, compartilhe, dê seu feedback e muito obrigado por você assistir esse resumo. Não estamos dando nossa opinião. Às vezes a gente coloca um texto aqui, um texto ali para fundamentar a ideia, mas procure, né, examinar as escrituras, porque nós julgamos ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. Um forte abraço e até a próxima.